Então, o que eu quero conversar com vocês hoje é exatamente isso. Que tamanho é tua alma em tua vida humana? Essa mensagem que eu vou conversar com vocês hoje, ela foi recebida aqui na CEIU, é uma psicofonia que foi recebida no dia 20/4. Inclusive, ela está publicada lá no nosso canal, no YouTube. Se vocês quiserem depois ir até lá, curtir, compartilhar para levar essa mensagem, ela está lá. Então, já que a gente está falando de alma, né, o que seria então a alma? Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, que fala sobre a encarnação dos espíritos, a questão 134, então Kardec pergunta para os espíritos, o que é a alma, né, então? E eles respondem, um espírito encarnado. E aí ele continua, o que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito desencarnado. Então as almas e os espíritos são a mesma coisa? Ou seja, quando a gente está falando de um, a gente está falando do outro? Sim, as almas são os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que se reveste temporariamente de uma forma material para se purificar e se esclarecer. Então, existem muitas divergências em torno dessa conceituação do que seria o conceito de alma, quando encarnado, quando desencarnado, mas, de uma maneira geral aqui, quando a gente fala de princípio inteligente, quando a gente fala de espírito, de alma, a gente está se referindo ao quê? A nós, seres criados por Deus, simples e ignorantes, que estamos buscando a nossa evolução aqui através de cada encarnação que a gente tem aqui na Terra. Então vamos começar agora a falar um pouquinho da psicofonia. Então ele começa falando assim: venho-vos falar do encolhimento da alma em tua vida na forma da ascendência material, que confisca o maior tamanho do espírito, que tem dificuldade de expandir-se quando o materialismo em todas as suas formas, em todas as suas nuances, danifica a alma, ficando tão apagada, mas tão pequena, que não tem força para combater o materialismo. Então vamos analisar aqui o contexto dessa mensagem, né? A forma como nós vivemos hoje, nós estamos condicionados a viver de uma maneira acelerada. A gente vive praticamente todos os dias no modo automático, simplesmente executando tarefas. Então o que acontece? Passa os dias, passa os meses e a gente nem percebe o que acontece ao nosso redor. Acho que imagino que a maioria de todos nós aqui olhou para o calendário, viu que a gente já está em junho e pensou assim, meu Deus, eu já estou na metade do ano e o que eu fiz até agora? O que se passou na minha vida até agora? Quem dirá, então, a gente reparar nas pessoas que convivem conosco, que muitas vezes a gente também não repara, a gente está ali na correria do dia a dia, a gente não presta atenção das pessoas, não presta atenção nos nossos filhos, maridos, nos nossos amigos, nos nossos colegas de trabalho, a gente fica ali naquela bitolação do dia a dia, simplesmente só executando as tarefas. Acrescentamos a essa receita aqui os nossos desejos materiais, os nossos anseios, que na verdade, se a gente parar para pensar, muitas vezes eles nem são nossos, eles são o quê? Eles são ideias e sugestões exteriores do quê? Da mídia, de tudo que a gente acessa todo dia, que ficam ali bombardeando a gente todo dia com propaganda, com informação. A gente está na era mais digital de todos os tempos que possa haver, mas ao mesmo tempo é um excesso de informação tão grande que isso atrapalha a gente já não consegue ter um discernimento do que realmente a gente está recebendo de informação. Ele traz alguma coisa construtiva para a gente ou não, que acaba gerando anseios e desejos na gente que não são construtivos. E muitas vezes a gente julga que tudo isso que a gente está vendo, todas essas fotos, todas essas coisas que a gente vê nas redes sociais, elas são indispensáveis para a nossa felicidade. E não são. Né? É a mídia que está ali colocando aquilo para a gente, as pessoas que estão falando, olha, eu fui para tal lugar, eu fui comer em tal lugar, eu comprei tal roupa, eu fui para tal lugar, eu vivi tal experiência. Sem esquecer também, né, de tantos outros sentimentos inferiores que a gente ainda carrega, porque estamos aqui na Terra. Né? Como o quê? A inveja, a ganância, o ódio, a fofoca, o melindre, a cobiça, o ciúme, que são estimulados o quê? Exatamente por essa importância que a gente atribui a todos esses bens materiais que nós consideramos tão importantes. E aí o que acontece? Dessa cobiça, desse desejo que a gente tem de possuir muitas vezes as coisas a qualquer preço, surgem então as discussões, os processos, as guerras e todos esses males, né, que a gente vê aí todo dia, uma guerra acontecendo. Acho que na outra palestra que eu estive aqui conversando com vocês, eu já falei sobre essa guerra.
lá na Rússia, que é um absurdo, e eu estou aqui de novo falando com vocês, e infelizmente isso ainda está acontecendo. Então vamos parar para analisar qual é o sentido disso, gente. Qual é o sentido das pessoas ficarem brigando por uma coisa que eu nem sei por que elas estão brigando. Acho que nem elas mesmas sabem por que elas estão brigando. Mas elas estão lá perdendo um tempo, perdendo vidas, perdendo sonhos. Disputando o quê? Disputando poder, porque o que eles estão disputando ali é só isso, é só poder. E a gente também não pode esquecer das relações amorosas e familiares, né? Infelizmente, ainda muitas pessoas têm uma ideia de posse, né? Ou seja, eu estou com alguém, mas aquele alguém ele é meu, ele me pertence, né? Como se aquilo fosse um objeto, né? Então, meu namorado, ele não é uma pessoa, meu namorado. Meu namorado, ele é um objeto que se eu digo fica, fica, se eu digo... E sem falar de coisas ainda muito piores, que são todo tipo de agressão que a gente, infelizmente, né, escuta aí nos jornais todos os dias, né? Então, como que uma pessoa, né, oprimida desse jeito, ela pode verdadeiramente ser feliz? Então, se nós pararmos para refletir sobre essa questão do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, a verdade é que muitas vezes nós simplesmente existimos e nos mantemos vivos. Vocês concordam com isso? Então, a gente acorda, a gente escova o dente, a gente vai trabalhar, a gente passa no mercado, porque a gente precisa comer para sobreviver, né? A gente volta para casa. Às vezes, quando a gente está afim, a gente faz uma tarefinha doméstica, quando dá, quando pode. E aí a gente vai dormir. E aí, no outro dia, novamente, a gente repete tudo isso, todo esse ciclo. E toda essa rotina que a gente tem para as coisas que são essenciais para o nosso dia a dia, como trabalhar, estudar, enfim, se aplica igualmente aos nossos hábitos negativos, nossos hábitos ruins. Então, todo dia eu sigo reclamando, eu sigo me considerando injustiçado, eu sigo invejando a vida do próximo, e assim eu vou seguindo todos os meus dias dentro de um ciclo constante de reclamação.